Nem tudo o que aconteceu está nos livros de história. Algumas verdades foram esquecidas ou escondidas. Ao longo dos séculos, enquanto rascunhos de realidade se perdiam entre as dobras do tempo, civilizações inteiras emergiram e desapareceram sem deixar o rastro esperado. Hoje, convidamos você para uma jornada que desafia o que nos foi contado, explorando ruínas antigas, mapas enigmáticos e documentos queimados, vestígios silenciosos de impérios e culturas que o tempo tentou silenciar. Enquanto evocamos imagens de pedras corroídas pelo vento e de pergaminhos consumidos pelas chamas, percebemos que o passado esconde muito mais do que as histórias oficiais podem revelar. Prepare-se para questionar, refletir e se apaixonar novamente por uma história repleta de mistérios, incertezas e, sobretudo, de verdades ocultas que aguardam para ser redescobertas. Ao adentrarmos na narrativa das civilizações apagadas da memória, somos imediatamente transportados às margens do tempo, onde impérios grandiosos e culturas sofisticadas surgiram e se desfizeram em meio aos vórtices da história. O Império de Ashur, situado no atual norte da Etiópia e Eritreia, foi um dos reinos mais poderosos dos séculos e a sétima depois de Cristo, conhecido tanto por suas imponentes estelas quanto pela surpreendente adoção dos preceitos cristãos muito antes de sua popularização no mundo ocidental. Em contraste, a enigmática Tartária, envolta em controvérsias e teorias, evoca a imagem de uma civilização avançada, cuja existência e capacidade tecnológica foram propositalmente negligenciadas ou até mesmo apagadas dos anais oficiais. E não podemos deixar de mencionar a intrigante civilização do Vale do Indo, uma sociedade notavelmente organizada, cujas cidades planejadas e uma escrita indecifrada indicam níveis de sofisticação que ainda hoje desafiam os estudiosos. Cada um destes relatos nos lembra que as arestas da história, por vezes, escondem segredos que clamam por uma nova investigação. Prosseguindo em nossa jornada, mergulhamos em eventos históricos pouco divulgados e carregados de simbolismo. A devastadora queima da Biblioteca de Alexandria, no século III a.C., representa não apenas a perda irreparável de centenas de milhares de manuscritos, mas também um abismo no acúmulo do conhecimento humano. Imaginamos as estantes repletas de saber, consumidas pelas chamas, enquanto o desconhecido se instaurava lentamente. Em paralelo, a ousada expedição de Pitéias, por volta de 325 a.C., nos revela o espírito aventureiro de um explorador que desafiou os limites do mundo conhecido. Podendo ter alcançado terras gélidas do Ártico, abrindo horizontes para o que parecia inimaginável na época. E, de forma quase surreal, o evento Carrington de 1859, um espetáculo da natureza em forma de tempestade solar, fez com que auroras boreais iluminassem céus até mesmo em latitudes tropicais, lembrando-nos da vulnerabilidade humana frente às forças impetuosas do cosmos. Cada um desses momentos serve de alerta e fascínio, revelando que mesmo as maiores perdas e riscos da humanidade possuem enredos de beleza e mistério a serem explorados. Continuamos a desvendar os enigmas ocultos por trás de documentos e descobertas que parecem desafiar o próprio curso do tempo. O manuscrito Voynich, datado do século XV, permanece até hoje um dos maiores desafios para linguistas e criptógrafos. Um livro envolto em mistério, cuja escrita e ilustrações enigmáticas parecem pertencer a um universo paralelo, intocado pelo conhecimento convencional. Em uma linha semelhante, o mapa de Biri Reis, confeccionado em 1513, surpreende ao mostrar com notável precisão partes da Antártida e da América do Sul, sugerindo que os navegadores daquela era possuíam conhecimentos de geografia que ultrapassavam o imaginado. Ainda mais doloroso é o silêncio imposto pela destruição dos códices maias, obras que, se preservadas, contariam as histórias e a sabedoria de uma das culturas mais fascinantes da Mesoamérica, um apagamento deliberado, que ecoa como um lamento pelas vozes que o tempo quis abafar. Esses vestígios, tão ricos em possibilidades, nos fazem questionar até que ponto o registro oficial esconde ou distorce a totalidade de nossa herança cultural.
No entrelaçar deste intricado quebra-cabeça histórico, o papel do poder e da política ressoa de forma inquietante. As narrativas que dominaram os livros didáticos foram, muitas vezes, moldadas por interesses que visavam manter o status quo, escolhendo o que revelar e o que silenciar. Assim, os impérios, as culturas e os eventos que desafiaram a ordem estabelecida foram relegados a notas de rodapé da história. Este exercício de ocultação não se restringe a um só período ou região, mas se apresenta de maneira multifacetada através dos tempos, ressaltando a universalidade da luta pelo controle da memória coletiva. Ao reconhecer essa manipulação, percebemos a urgência de resgatar e reexaminar os fragmentos esquecidos, as marcas deixadas por mãos que outrora moldaram o destino de nações. Em meio a ruínas, mapas e manuscritos, a coragem de questionar torna-se um convite indispensável para reescrever o que acreditamos ser imutável. Enquanto as imagens de antigas muralhas corroídas pelo tempo e de documentos queimados se desdobram diante de nossos olhos, somos levados a refletir sobre a complexidade de preservar a verdade histórica. As pedras e os traços deixados por civilizações se tornam testemunhas silenciosas de um passado que, apesar dos esforços para ser completamente registrado, sempre se escapa pelas frestas da escrita tradicional. O relato do Império de Ashum nos recorda a grandiosidade de um povo que, além das evidências arquitetônicas, deixou um legado espiritual e cultural duradouro. A civilização do Vale do Indo, com seus mistérios indecifráveis, simboliza a capacidade humana de criar complexos sistemas de convivência que desafiam o entendimento contemporâneo. Já a desoladora destruição da Biblioteca de Alexandria expõe a fragilidade do conhecimento diante dos rigores do tempo e do conflito. Este mosaico de lembranças ignora o linear e nos revela que a história, em sua forma mais pura, é um emaranhado de narrativas muitas vezes esquecidas, narrativas que clamam para serem desveladas com olhar crítico e coração aberto. Ao chegarmos ao fim desta jornada, é impossível não sentir uma profunda inquietação. Se o passado foi apagado, quais outros segredos permanecem escondidos em nossos anais? A reflexão paira no ar como uma brisa fria, instando-nos a olhar para além dos registros oficiais, e a abraçar a ideia de que a verdade pode ser muito mais complexa e multifacetada do que o que nos foi ensinado. Esse pensamento não é apenas uma provocação intelectual, mas um convite para que cada um de nós se torne guardião da memória, destemido em buscar os vestígios daqueles que foram silenciados. Ao reconhecer que grandes eventos, culturas e descobertas foram deliberadamente desmemoriados, abrimos a porta para um novo olhar sobre a nossa história, onde cada ruína e cada mapa se transformam em um eco das vozes há muito abafadas. Se o passado foi apagado, o que mais não sabemos sobre nós mesmos? Essa pergunta ecoa na vastidão dos tempos, desafiando-nos a revisitar e reavaliar cada fragmento de nossa história. Convidamos você a partilhar suas impressões, teorias e descobertas. Qual dessas histórias você acha que foi escondida de propósito? Compartilhe sua opinião nos comentários e inscreva-se para mais revelações históricas.